Qual é, galera? Beleza? Eu sou o Guilherme França, estou aqui com o Vitor Freitas. Nós vamos fazer o projeto 5 de cálculo numérico para todos. Bom, agora o Vitor vai explicar um pouco mais o que é o projeto e o que fizemos para resolver ele. E aí, pessoal, beleza? Explicando aqui um pouco sobre o projeto, a gente tem uma placa aqui, ela não é plana, tá? E a gente tem que estimar a temperatura em um ponto dado x, y, y, certo? A gente pega, faz uma projeção dessa placa aqui em eixos x e y, tá? Para dar nossas coordenadas de onde a gente vai bater na placa. Então, baseado nessas coordenadas, a gente quer achar um ponto em particular aqui e quer medir essa temperatura, beleza? Então, para isso, vão ser fornecidos esses dados para a gente, tá? Através da parametrização de RA. E o nosso XI, YI é a média de X e a média de Y, né? Média aritmética. Então, a gente primeiro faz aqui a importação das bibliotecas, né? Vamos para o Colab fazer isso aqui. A gente importa no Py para cálculos matemáticos, o Matplotlib e o Toolkit para a gente fazer a plotagem dos gráficos e o Random para a gente parametrizar o RA, beleza? Então, primeiro de tudo, como nos outros projetos, a gente vai pedir um input e a gente vai transformar em um número pseudo-aleatório aqui, em vários números pseudo-aleatórios aqui, cada um deles vai ter um significado agora nesse sentido, beleza? Então, primeiro, x1, x2, y1 y2 são eles mesmos, tá? Então, eles já assumem o próprio valor. Agora, essa variável x, y, essas variáveis, né? X, y, w e z, elas vão ser fx1, y1, fx1, y2, e assim sucessivamente, que é o equivalente a esses pontos dados da placa aqui, tá? A gente tem 4 pontos onde a gente sabe a temperatura e sabe as coordenadas. A gente vai precisar fazer, então, uma interpolação bilinear para conseguir achar as temperaturas aqui em um ponto qualquer dessa placa, tá? Então, esses daqui são os pontos dados para a gente através da parametrização do RA, certo? Depois disso, a gente definiu aqui o x, y, y, conforme o exercício pedia, né, como sendo as médias aritméticas, e vamos definir a nossa função. Eu vou chamar a função só de f, porque a gente só vai ter ela no cálculo, tá? Os parâmetros são esses dois aqui, e a gente vai montar a fórmula, tá? A fórmula original era dessa maneira aqui, ó, tá? Mas eu decidi quebrar ela porque ela fica muito grande, e a recomendação é vir até essa linha pontilhada aqui, que é um número x de caracteres. Então, a gente fica com F1 e F2 e só somar no final, que é equivalente à fórmula original, tá? E de onde que veio isso aqui? Isso veio lá da aula de cálculo numérico, porque a gente faz a interpolação linear e aqui a gente precisa fazer uma bilinear, né? Então, a gente vai varrer uma área X para encontrar números Y, vai varrer uma área Y de novo para encontrar o ponto que a gente precisa, tá? É dado por essa fórmula aqui. Então, a divisão da diferença entre y aqui, o y é o que eu quero calcular e o y1 e 2 são os que eu já tenho, né? A gente vai multiplicar tudo isso aqui por essa soma, tá? A soma de x, que lembrando aqui é fx1, y1, ou seja, esse meu ponto aqui, tá? Pela minha diferença dos x aqui, a divisão da diferença, mais vou multiplicar por W. W é esse meu outro ponto aqui, então perceba que a gente está varrendo a nossa superfície aqui, tá? Multiplicado por essa diferença de x aqui, e aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Só que agora a gente está fazendo para o y. Então a gente divide a diferença de y aqui, multiplica por, primeiro, esse y aqui, tá? Fx1, y2, e depois a gente multiplica por esse daqui, que é fx2, y2. Então a gente varreu toda a nossa área aqui, tá? E o resultado vai ser, ele vai retornar para a gente a soma desses dois fatores aqui, desse fx1 e fx2, tá? Então eu chamei de resultado a minha função aplicada em x, y, y, que eu defini aqui como sendo as minhas médias, e vai pintar o resultado para a gente. Então eu vou rodar aqui de novo o programa, vou colocar o meu RA, é que ele deu para a gente, ó, o x1, o x2, o y1, o y2, as minhas funções e tudo mais, certo? Eu ainda posso fazer um teste. Poxa, será que o meu programa está funcionando? Se eu colocar o meu xi e o meu yi como sendo dados conhecidos, ele tem que me colocar um outro resultado conhecido aqui, certo? Então vamos fazer um teste, ó. Vamos colocar o meu xi e yi como sendo x2 e y1. Então 55 e 51. Ó, eu vou mudar aqui. Vou colocar o x como sendo 55 e o yi como sendo 51, tá? Bom, para isso aqui tá certo, eu tenho que obter 159, que é o meu resultado. Então, ó, eu vou colocar o meu RA de novo.
E aqui ele me retornou, ó, 159, que é o meu valor conhecido. Então quer dizer que a nossa função está funcionando, porque a gente obteve os resultados corretos para aqueles pontos que a gente já conhece, esses quatro aqui, né? Então, só vou voltar aqui. Agora o Guilherme vai explicar para a gente melhor como é que a gente vai plotar essa placa em 3D para poder observar que tipo de placa que é e qual que é o comportamento que ela está tendo. Bom, gente, vindo aqui já na parte de baixo do código, aqui a gente só desceu, olha. A gente primeiro faz x e y igual a np line space x1, x2, o que vai fazer o que? Vai criar 30 vetores, então vai criar um plano 30 por 30, formado por vetores. Em seguida, a gente coloca esse mesh grid para formar as linhas, as grades, e o z igual a f de xy, que vai ser a nossa função. Então a partir daí a gente pega e vai fazer a figura, né? Vai plotar a figura. Então vai formar a figura. E a gente vem aqui, coloca em cada eixo, então uma projeção em 3D com uma cor magma. Aqui você pode ver a X control 3D, e XYZ 500 é a quantidade de curvas de níveis. Então, o espaçamento que vai ter. Eu vou explicar um pouco quando eu refizer. Bom, e aqui eu estou definindo as linhas, né? Os eixos. Então, eixo X eu estou setando como eixo X, eixo Y como eixo Y, eixo Z como eixo Z. Mas podem ver aqui, Y, X. Eu vou rodar aqui. Bom, já o Vitor já tinha rodado por RA dele, né? Então aqui é o que aparece. Vocês podem ver que está em os tons de magma. Aqui está 30 por 30. Tudo certinho. E agora eu vou rodar para o meu RA. Para vocês verem como é que fica. Tem que rodar aqui em cima de novo. 23, 5943. Aqui meu RA dá um resultado diferente, tá 50.65. Eu vou rodar aqui de novo. E olha só, pelo meu RA fica meio difícil de ver como é que tá a placa, de ter uma visão boa dela. Então a gente pega e muda a visão, muda do lado onde está vendo. A gente adiciona essa formulazinha aqui, roda de novo. E olha só, agora está bem melhor de ver a placa. Eu posso fazer as mudanças, vocês vão entender melhor. Então aqui, esse 500 que eu falei que era as curvas de níveis. Se eu colocar 10 e rodar, vocês podem ver as camadas aqui, ó, totalmente diferentes. Elas não estão tão próximas dessa vez. Então é mais ou menos isso o projeto. Aqui eu plotei, mostrei como fica cada gráfico. E muito obrigado por assistirem. Espero que vocês estejam de novo. Valeu! É isso, valeu, galera.